Olá, aqui é o Eduardo. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988. Agora estamos analisando o artigo 5º, inciso 10. Primeiramente passamos a leitura e em seguida apresentamos os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade nos termos seguintes. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, o artigo 5º, inciso 10, trata e protege o direito à privacidade. O direito à privacidade, ele se subdivide em espécies, né? Então, privacidade é o gênero e agora tratamos das espécies. As espécies são a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, né? Então, essas são as espécies do direito à privacidade. Na esfera privada, a vida privada em si, ela trata basicamente, abrange a relação do indivíduo com o meio social, no qual não há um interesse público na divulgação. Por exemplo, informações fiscais, informações bancárias, está dentro do meio social, porém não é informação pública, é informação privada. Então está dentro aí da esfera privada. Enquanto que na esfera íntima ela se refere é, ao modo de ser de cada pessoa, né? A intimidade da pessoa, né? O mundo dos sentimentos, as identidades do indivíduo, por exemplo, a autoestima, a autoconfiança, inclusive a sexualidade, né? Então compreende informações confidenciais, segredos pessoais, ou como por exemplo aí, né, dentro dessa esfera íntima, um diário, por exemplo. Então, a esfera privada tem aí o seu aspecto do indivíduo no meio social, enquanto que na esfera íntima é algo muito pessoal. Temos também a questão da honra. A honra é basicamente a reputação do indivíduo perante o meio social em que vive, ou seja, chamada honra objetiva. Basicamente se trata aí também de verificar aquele indivíduo, como ele é respeitado, como ele é visto na sociedade. Existe também a honra subjetiva, né? Que é a estimação que possui o próprio indivíduo de si próprio. Então a honra se divide nesses dois tipos: honra objetiva e honra subjetiva. Honra objetiva, aquela conforme a sociedade encara e vê aquela pessoa, e honra subjetiva, aquela própria, do que o sujeito acha de si próprio, né? Então está dentro aí dessa proteção aí, estabelecida pela Constituição, né? Excepcionalmente, porém, pode ser admitido o segredo da desonra, né? Que impede a divulgação de determinados fatos, que apesar de verdadeiros, eles são detratores da honra individual. Isso é bem interessante ser notado aí. Lembrando também em relação à questão da imagem da pessoa. A imagem, basicamente, é a captação ou a difusão sem o consentimento da própria pessoa. Uma imagem ela revela como é aquele indivíduo dentro dos seus aspectos físicos e da sua própria imagem mesmo, como ela é vista para as outras pessoas. Então existe aqui a proteção à intimidade, né, da esfera íntima, como eu já mencionei, que é uma esfera bem pessoal, inclui a autoestima, a autoconfiança, a sexualidade, aspectos do modo de ser de cada pessoa. A vida privada, né, que inclui dentro aí aspectos do indivíduo no meio social, em que não há interesse público. A honra, que consiste na reputação do indivíduo, seja no meio social ou no meio em que ele entende por si próprio como pessoa, né, a sua própria honra, e a imagem, que é seu reflexo, a sua própria característica, como as pessoas vão ver essa pessoa aí. Temos aqui, dentro desse direito de imagem, a própria questão do direito de imagem, né, de se utilizar a sua aparência, o seu aspecto físico em informações jornalísticas e tudo mais. E há aqui um conflito de interesses entre a liberdade de informação jornalística e o direito de imagem, né? Até o próprio Superior Tribunal de Justiça, né, já verificou parâmetros em relação
a imagem, né, que é utilizada sem autorização prévia, que devem ser analisados vários aspectos, como o grau de consciência da imagem retratada, né, a possibilidade de captação da imagem no contexto da imagem, o grau de identificação da pessoa, da imagem vinculada, a amplitude da exposição retratada, a natureza e o grau da repercussão com essa divulgação, né, o grau de utilidade para o público do fato informado por meio dessa imagem, o grau da atualidade da imagem, enfim, são vários aspectos que devem ser analisados para verificar se essa violação ao direito de imagem, né? Então são vários aspectos interessantes. Temos ainda a ideia da chamada interceptação ambiental. O que é interceptação ambiental? Consiste na captação da imagem ou diálogo por meio de terceiros, né, sem o consentimento de interlocutores, né? Você capta, por exemplo, gravar áudios, né, para se utilizar como prova em um processo, e sendo aí que poderia muito bem inferir aí a privacidade do indivíduo, né? No caso aí de imagens, por exemplo, também captadas em câmera de segurança, deve ser balizado aí e observado pelo judiciário essas imagens ou essa captação de áudio, né, para verificar se a sua licitude dentro do seu uso nos processos, né? Importante dizer que são proibidas as interceptações ambientais, ou seja, gravações do ambiente com violação da confiança decorrente de relação interpessoal ou profissional. Por exemplo, aí, o caso de um advogado que está conversando com seu cliente dentro do seu âmbito profissional e aquele cliente grava sem o consentimento e violando aí a confiança do advogado dentro daquele aspecto. Ou o próprio advogado também gravando o seu cliente violando a própria ideia de confiança, né? Isso iria ferir aí basicamente essa ideia da interceptação ambiental e iria ferir o direito de privacidade do indivíduo, né? Temos ainda as restrições ou intervenções restritivas. Mesmo a Constituição garantindo a inviolabilidade do direito à privacidade, ela tem ainda devem ser consideradas legítimas quando elas são adequadas para fomentar outros princípios constitucionais, né? A intervenção, a restrição deve ser verificada quando ela for adequada para fomentar outros princípios constitucionais ou quando for necessários para não haver outro meio similar com igual eficácia ou quando proporcionar em sentido estrito por fomentar princípios constitucionais. Ou seja, esse direito à privacidade tem que ser balizado pela Constituição, pela análise constitucional, e mesmo assim tem que ser verificado se há ainda outros princípios constitucionais que podem ser feridos aí. Então é uma observação que cabe ao Supremo Tribunal Federal ou os magistrados ou aplicadores do direito, quando for observar a questão da violação da imagem e a questão da violação da própria privacidade, devem observar esse contexto, basicamente, em que for empregado essas imagens ou mesmo a própria informação que viole ou não essa intimidade do indivíduo, né? Interessante também quanto às restrições, quanto à quebra do sigilo de dados bancários, fiscais, telefônicos ou informáticos, né? Mesmo havendo aqui na própria Constituição dizendo que é inviolável a vida privada, dentro do âmbito da quebra de sigilo de dados bancários, fiscais, telefônicos e informáticos, é possível justamente para que se possa assegurar aí uma investigação por autoridade judicial ou mesmo por comissão parlamentar de inquérito. Então essa quebra de sigilo de dados é uma das restrições aí dessa proteção do direito à privacidade. Existem várias súmulas que tratam sobre o direito à privacidade, né, que inclusive estão sujeitas aí à análise, por exemplo, a súmula número 37, né, que trata sobre a acumulação de indenizações por dano material ou dano moral oriundos do mesmo fato, né? No caso aqui, se tratando do direito de indenização, temos que se trata de um dano material, moral decorrentes dessa violação. Dano material é aquele que repercute no patrimônio, né, no dinheiro ou naquilo que o indivíduo tem, e dano moral no seu aspecto psicológico, no seu aspecto da sua vida e tudo mais. Então, sempre quando ocorrer uma violação à intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, e isso acarretar dano, né, material ou dano moral, poderá e é assegurado a essa pessoa ofendida o direito à indenização. O direito à indenização com que aquela pessoa que o ofendeu pague determinada quantia, né, e com isso aí sofra as consequências judiciais. Então esse é o artigo 5º inciso 10, que trata aí justamente em relação à proteção ao direito à privacidade, aí previsto aqui na Constituição, no artigo 5º inciso 10.